E olha só, estamos quase no volta às aulas e esse é um período necessário para restabelecer a volta da rotina das crianças. E quem vai nos ajudar com esse assunto é a neuropsicóloga e psicopedagoga Andréa Lemos, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Veja só, então vamos explicar para o pessoal que está em casa, né? Porque tem muita criança aí que aproveitou bastante as férias e a rotina já nem existe mais, né? Quer dizer, a rotina agora é não ter rotina, né? Então, precisa agora voltar ao normal, né? Então, a rotina, hoje a gente vai falar um pouco de rotina em relação às crianças, né? Mas a rotina, ela é extensiva a nós adultos também, né? Sim. Então, precisamos minimamente ter rotina para ter uma boa qualidade de vida, né? Até pelo nosso bem-estar físico e mental. Então, a rotina, ela é imprescindível, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Então, a rotina é essencial para toda a família. Para toda a família, né? Durante o período de férias, a tendência é que ela, né, que algumas coisas possam, né, não acontecer durante todo o ano, né? Mas é importante manter minimamente alguns pontos durante o período de férias, para que quando retornar, né, não seja tão difícil assim, tanto para a família quanto para as crianças, né? Então existem algumas coisas que durante as férias precisam ser observadas também, por exemplo, rotina de sono, rotina de alimentação, né? Minimamente é preciso que se mantenha algumas questões. Acesso e uso dos eletrônicos é importante, porque senão depois quando volta fica difícil retornar, né? Fica difícil estabelecer um limite para essas questões também. E essa semana e a próxima, são as duas que algumas escolas estão voltando, outras vão voltar na próxima semana. Como é que os pais podem fazer? Já é o momento de mudar aí os horários? Quais são as dicas que você tem, André? Já é o momento, né? Então, como eu disse, já dá para ir treinando algumas coisas anteriormente, né? Sim. Eu digo sempre assim, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis, né? O que, por exemplo? Né? Hora de sono, né? Hora de alimentação. Somos os adultos da relação, então é importante nós termos isso em mente, né? Que tem coisas que não dá para negociar, né? Então, 15 dias antes já dá para ir restabelecendo essa rotina de acordar, que a gente sabe que estende um pouquinho, né? Dormir um pouquinho mais tarde, também acordar um pouquinho mais tarde. Então, 15 dias, 20 dias antes já é interessante você já ir estabelecendo essas questões com as crianças, até mesmo com os adolescentes. Importante fazer com que eles participem também da compra de material, da escolha, né? Toda essa escolha, fazer com que eles participem de todo esse processo de retorno, até para que o cérebro já volte a funcionar numa rotina diferente. Era isso que eu te pedi agora, algumas dicas, porque tem crianças que são mais maleáveis, né? Que obedecem aos pais, mas tem outros que alguns pais têm dificuldade de colocar ele para dormir mais cedo, principalmente as crianças do videogame, né? Quem gosta muito dos eletrônicos. E aí, como que fazer nesse momento, assim, para combinados, eu acho que é bem importante, né? Em relação aos eletrônicos, a gente pode usar eles a nosso favor, né? Como? Né? Como que a gente faz isso? Pesquisando jogos para a idade, por que não pode para tal idade, justificando porque eu acho que conversar com as crianças, o porquê, né? Também pedir para que eles ensinem você a jogar um jogo. Isso faz parte também de atividades que você pode estar fazendo com eles. O bom senso é muito importante na hora também de montar uma rotina. Você não pode preencher uma agenda exageradamente. Essa agenda ela tem que ter momentos de leitura, ela tem que ter momentos de brincar, ela tem que ter momentos de atividades em conjunto, né? Mas eu percebo que uma grande dificuldade de implementar uma rotina, e eu vejo isso muito nos atendimentos, no consultório, é os pais terem uma rotina também, entende? Sim. Aí, se não tem, fica difícil você ser consistente com as crianças. Porque daí é o a exemplo, gente é modelo, né? Eu, enquanto analista do comportamento, eu digo sim que as famílias, os pais, são um ambiente para as crianças. E todas as vezes que a gente tenta implementar uma rotina
para a criança, porque muitas vezes acontece da família, dos pais exigirem que essa criança siga uma rotina, mas eles não têm, né? E ter uma rotina, ela ajuda muito, inclusive a gente ser mais produtivo, ser mais eficiente naquilo que a gente faz. Então a consistência, ser modelo é o principal. Esse é um dos grandes obstáculos que a gente encontra enquanto profissional quando a gente quer estabelecer uma rotina com as crianças. Só para a gente encerrar, Andréia, claro, a gente tem que ter uma rotina, mas também existem momentos que devemos ser flexíveis, com né? certeza. Por isso que eu falei, né, a minha fala de ter bom senso. Sim. Né? Quando a gente fala em rotina, a gente tem que esquecer esse rótulo que fica, né, ficou um pouco enraizado, Sim. de que rotina é uma coisa fixa, é uma coisa assim que tem que seguir, né? E não. A rotina, ela tem que ter flexibilidade até para a gente ensinar as nossas crianças a ser flexível também. Isso. Então, não tem problema um final de semana ter um horário diferente, na sexta-feira ter um horário diferente. Sim. É assim que a gente flexibiliza. Ótimo. E ensina a flexibilidade. Ótimo, Andréia, muito obrigada por essa Obrigada, participação aqui no obrigada Ver Mais eu. e até uma próxima.